Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, vem para cá, minha amiga, vem para cá, meu amigo que se importa também com a sua saúde, com a saúde da sua esposa, da sua filha, da sua irmã. Cerca de 190 milhões de mulheres sofrem com endometriose no mundo. No Brasil, isso representa 7 milhões de mulheres. Por ser difícil de diagnosticar, a doença pode afetar também a rotina das pacientes e até causar infertilidade. E é pensando justamente no contrário, na percepção que você aí de casa precisa ter para encontrar o tratamento, diagnóstico e o tratamento, consequentemente, a gente traz essa reportagem e depois nós vamos ampliar, porque hoje é dia de Fala Doutor. Toda mulher já ouviu falar em endometriose, mas poucas sabem o que essa condição pode causar. Para mim eu sei, mas para explicar, né, aqueles problemas lá de útero. Já vi falar e conheço alguém que tem, mas assim, não sabe explicar. Não sei explicar. E não é para menos. O distúrbio em que o tecido, que normalmente reveste o útero e acaba crescendo fora dele, é difícil de ser diagnosticado. Muitas vezes o tratamento é feito baseado em suspeitas. Os sintomas mais comuns são cólicas fortes durante e fora do período menstrual, dor durante as relações sexuais e cansaço. Além dos principais sintomas, a endometriose tem grande impacto na disposição física e mental das mulheres. Em muitas vezes, as dores são tão intensas que impedem de fazer tarefas simples do dia a dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 190 milhões de mulheres têm a doença no mundo. São cerca de 7 milhões só aqui no Brasil. E na fase mais avançada da endometriose, 40% das pacientes podem sofrer com a infertilidade. Este é o caso da Jéssica. A suspeita da doença veio quando ela tinha apenas 16 anos. A cirurgia foi feita depois de um tratamento longo, à base de hormônios. Hoje a qualidade de vida é outra, mas a notícia de talvez não conseguir engravidar caiu como uma bomba. Foi bem difícil saber que é uma possibilidade a endometriose ter causado isso e ter demorado para a gente saber o que era endometriose e também para saber o que tratamento seguir, o que fazer e o que isso ia causar ao longo do tempo, né? A Carla é prova viva de que mesmo com o diagnóstico de infertilidade, tudo pode acontecer. Foram 7 anos de tratamento e 45 dias após a cirurgia veio a surpresa. Eu tinha sido diagnosticada com uma porcentagem muito baixa de probabilidade de gravidez, de gestação, né? E depois disso, 45 dias, eu engravidei e hoje estou com um pequenininho de quase 6 anos. Além de muito amor, o nascimento do pequeno Luca também representa a vitória de uma batalha intensa. Porque viver na dor não dá, é impossível. E viver com um ciclo acima de 7 dias também não é saudável para a mulher, né? Uma doença crônica que pode ser controlada com um acompanhamento médico. Mas o mais importante de tudo é manter as consultas regulares ao ginecologista, para que seja detectada logo no início. Sempre fazendo preventivo e vivendo, se prevenindo. É muito importante. Fala Doutor, oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Há 29 anos, ajudando você a enxergar além. Esse é um dos melhores momentos aqui do nosso Balanço Geral, porque a gente consegue explorar um pouquinho mais o tema, né? Que a gente traz sempre numa reportagem que antecede essa discussão. Hoje, no caso endometriose, a gente continua nesse assunto porque o mês de março é marcado pela campanha de conscientização sobre a doença. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 1 a cada 10 mulheres brasileiras sofrem com esse problema. Então, imagine, né, a gravidade disso. E aí, para entender um pouquinho mais sobre essa doença, a gente recebe aqui no estúdio do nosso Balanço Geral o ginecologista, obstetra também, Dr. Nelson Fabiano Sabadini. Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para falar com as minhas amigas, falar com as meninas do nosso Balanço Geral. Endometriose, antes de mais nada, como identificar?
Eu que agradeço a oportunidade de vir tirar todas as dúvidas aqui no Balanço Geral. Então, Valdinei, quando a gente identifica endometriose? Primeiro é pela história clínica. Mulheres com cólicas menstruais que fazem com que ela não tenha as atividades diárias, que atrapalhem as atividades diárias delas, a gente tem que ligar a luzinha para fazer o diagnóstico de endometriose. Dor na relação, isso é outro sinal muito importante. A relação sexual não pode ter dor. A gente tem que investigar por quê? Porque existem implantes de endometriose naquele local, no fundo vaginal, que causam dor. E ciclos muito longos, sangramento vaginal muito excessivo. Então, essas principais sinais e sintomas da mulher... São pontos a serem observados. São pontos a gente observar para o diagnóstico. E nesse caso, o próprio parceiro pode auxiliar, né, doutor? Sem dúvida. Se você vê a tua esposa ou a tua namorada, a tua companheira, com muita dor na época da menstruação, que tem que tomar muito medicamento, que não consegue desempenhar as atividades, estimule ela a procurar atendimento, porque a mulher, claro que uma dismenorreia, que a gente chama, que é aquela parte das cólicas menstruais leves, que ela consegue lidar, é normal, mas quando essa dor ela se torna incapacitante, a mulher precisa procurar o atendimento. Como é feito rapidamente o tratamento contra a endometriose? O tratamento ele é feito cirúrgico, basicamente. Se você tem implantes de endometriose que você consegue observar, principalmente na ressonância magnética, que é o exame de imagem antes da intervenção, padrão ouro. Então, faz a ressonância magnética, existe implantes de endometriose, você localiza onde dá esse implante, aí você vai fazer uma cirurgia que é uma videolaparoscopia, que é colocar uma câmera, que aí sim a gente vai ver onde estão esses implantes e retirar esses implantes. Então o procedimento ele é simples e a adaptação, a readaptação, né, o pós-operatório, ele também é tranquilo. Sim, o procedimento é simples, mas depende muito de qual a quantidade de endometriose, qual a quantidade de implantes. Pode ter implantes no intestino, pode ter implantes na bexiga, pode ter implantes no diafragma, aquele músculo. Então, é uma cirurgia que pode ser tranquila se existem implantes superficiais, porém é um tratamento que precisa de um grupo multidisciplinar, com ginecologista, urologista, coloproctologista, e todos eles treinados no tratamento da endometriose. Então, toda essa equipe vai fazer essa videolaparoscopia, retirar todos esses implantes endometrióticos na cavidade, e a recuperação é relativamente tranquila. E depois, ela voltando às atividades, em torno de 21, 30 dias já pode estar voltando. Doutor, agradeço muito a presença do senhor aqui. Com certeza ampliamos, conseguimos tirar outras dúvidas das nossas telespectadoras e amigos que se importam com a saúde da sua esposa, sua companheira, enfim. E esse é o nosso objetivo. Espero que o senhor volte aqui em outro momento para continuarmos falando sobre saúde. Um abraço para o senhor. Literalmente desejo muita saúde. Obrigado, muita saúde e muito sucesso. Valeu, obrigado para todos nós.